Olha quem voltei! Isso mesmo, rapaziada. Tava esperando um pouquinho para começar a fazer os vídeos. Como vocês bem sabem, eu gosto de analisar os números. Então não dá para fazer um vídeo solto na primeira e segunda rodada. Eram rodadas de valorização. Ainda é, né? Porque tem muita galera ainda que está com 140, 145, 150. Ainda precisa dar uma valorizada a mais. Eu mesmo me encontro nessa situação com o time lá do plano. Então, não queria dar, né? Fazer vídeos meio soltos assim. Sem saber, entender muito dos potenciais, entender quais são os times que estão jogando. Os times estão mudando bastante as formações, principalmente os times que estão jogando no meio de semana. Mas agora, com 4 rodadas, a gente já consegue ter alguma informação, algum cheiro que a gente consiga, né, trazer aí algumas informações valiosas, tá? Para a rodada. Vou fazer. Como que vai funcionar os vídeos? No mesmo dia, eu vou lançar 5, 6 vídeos, agora não lembro de cabeça, por posição. Goleiro, laterais, zagueiros, volantes para quem gostar, meias e atacantes, tá? Olhando os números, tá? Não vou fazer uma análise tão detalhada, porque ainda não vi todos os jogos, não vi quais são os potenciais de acordo com os jogos. Isso também, eu acho que se eu trouxer tudo para cá, para o YouTube de forma gratuita, a galera do plano também fica meio desguarnecida. Então, o que eu quero trazer para vocês é o quê? As análises dos números, o que está indicando, o que não está indicando. E para quem quiser, né, fazer uma análise, ter algo mais aprofundado, até porque esse vídeo está sendo gravado na terça ou quarta-feira, e aí a gente ainda não tem nem quais são as escalações. Então, mas quem quiser coisas mais aprofundadas e mais detalhadas, aí assina o plano, porque também é uma forma de ajudar a gente ficar aqui, né, por um tempo, fazendo esse trabalho que a gente tanto gosta. Beleza? Então vamos lá começar pelos goleiros, tá? Esse é o primeiro vídeo, então vamos começar pelos goleiros. Lembrando que goleiros, a gente tem que olhar ainda a questão do mínimo para valorizar. Eu acho que tem que ser uma questão de custo-benefício, os goleiros, tá? Para a gente entender quais são os melhores. Para que a gente não fique sem goleiro e a gente consiga valorizar um pouquinho com o goleiro. Beleza? A gente vai usar algumas plataformas, eu estou usando aqui o Scala 10, vou usar o Obsoc, vou usar o Footstats quando for necessário, tá? Para a gente ter uma análise bem interessante. E aí vocês vão entender mais ou menos como que funciona cada análise. Bom, pelo goleiro, quando a gente bota aqui o mínimo para valorizar do menor para o maior, lembrando que esse não é o mínimo para valorizar oficial do Cartola, tá? É o mínimo que o Scala 10 está usando. Quando o Cartola libera lá o mínimo para valorizar, o Scala 10 atualiza aqui também, tá? Mas como ainda não liberou, a gente está usando um cálculo que a gente fez nos últimos anos, chega bem próximo, tá? Então fica tranquilo que dá para ver. Então, ó, a gente está vendo aqui muitos goleiros interessantes, né? Que precisam de menos de 3 pontos para valorizar. Desde o Ceará, né? João Ricardo, Fábio, João Paulo. João Paulo é bem interessante, né? Um goleiro bem interessante, apesar de ser caro, tá? O Ronaldo, ó, goleiro do Atlético Goianiense, precisa de 1,86. Gatito, aí já tem um jogo mais difícil. Tadeu, Jandrei, Hugo Souza, o Muralha, Everson, César, Bento e Max Wallaf, né? Pela lógica que o Wallaf é o que precisa de menos para valorizar. É uma rodada mais difícil um pouco para a questão de SG. A gente vai dar uma olhada ali nas expectativas de gol. Eu vejo também, eu atualizo essa expectativa olhando um pouco o que está rolando no mercado, né? Em alguns sites aí que trazem algumas odds, né? E aí eu transformo essa odd em probabilidade, mas eu não vou trazer isso aqui para vocês. Aí fica também para dentro do plano, mas vou trazer outras coisas. Então, ó, a primeira coisa que a gente vai ver aqui é mais ou menos a expectativa de gol. Como que funciona essa expectativa de gol? É uma coisa que eu falo que é chamada a gente entra pelo Bisoccer, mas é uma coisa que a gente faz que é o Poisson. O que o Poisson analisa? Ele analisa a força de ataque versus a força de defesa e ele chega mais ou menos ali numa conta, né, de quais são os gols esperados de cada time. Lembrando que isso daqui é matemática, isso daqui não tem qualificação nenhuma. É uma matemática de acordo com o que os times vêm apresentando aí na temporada, nos confrontos entre eles e etc. Tá? Por que eu faço a qualificação com as odds? Porque as odds elas trazem um momento mais atual. Então, por exemplo, um time vai reserva, 100% reserva. Então, o site ele tem, né, esses sites, né, que trazem isso, ele tem a virada, né, dessa odd. Ele transforma, né, uma odd talvez que, sei lá, vou dar um exemplo. O Flamengo vai com o time titular, tá com uma odd de 1,4. Aí
o Flamengo vai com um time sub-18. Essa odd de 1,4 vai para 2,50. Então, na verdade, quando você olha o mercado, você transforma as odds em probabilidades, o que ele te traz? Ele te traz um cenário mais atual das expectativas do que o mercado está trazendo. Eu não vou fazer isso aqui, eu faço lá no plano, então não vou trazer para cá. Quem quiser, assina, né, para a gente também não trazer tudo para cá. Mas o BSoccer já dá uma visão bem legal do que a gente está fazendo. Então, estou entrando aqui no BSoccer. Vamos analisar, né? Dos jogos aqui, ó, a gente tem Galo e América Mineiro. A expectativa de gol do América Mineiro é de 0,68, tá? Então é abaixo de 1. Então, pelo BSoccer, tá? Ele está falando que o América tem chance. Eu vou abrir aqui o bloco de notas. Na próxima live a gente traz algo mais estruturado. Ó. Então, Coelho 0,67. Eu também só vou anotar os que estão com expectativa mais baixa. E o que chama muito atenção, que a gente vai ver também, é que a expectativa do Galo está na casa de 3. Tá? Então, o que se espera? Um Galo fazendo muitos gols e o Coelho fazendo poucos gols. Tá? Então, esse jogo aqui é um jogo interessante, tanto para gols quanto para SG. Beleza? Vamos lá para o próximo. Atlético Paranaense e Ceará. Quando a gente entra aqui na aba de análise, está esperando 1,5 do Atlético Paranaense, 1,01 do Ceará, ou seja, um jogo ali meio que na casa de 1-1, 2-1, nada que chame atenção com relação a muitos gols e poucos gols, tá? Por quê? Aqui a gente está analisando goleiro, tá? Vamos analisar goleiro e só os números. Flamengo e Botafogo. Quando a gente entra em Flamengo e Botafogo, a gente tem uma expectativa de 1,20 do Flamengo. É uma expectativa até baixa, tá? Muita gente fala, mas isso aí tá meio alto. Mas, eu acho que o Botafogo deu uma arrumada, apesar de estar levando alguns gols. Mas acho que não é um jogo para o Flamengo golear. Pode ser um 2-0, um 2-1. E o Botafogo, ó, chama atenção por 0,86. Eu não vou colocar o Flamengo aqui, tá? Eu vou colocar só o Botafogo. Porque, pela análise dos números, a expectativa do Flamengo é abaixo de 2. Então, eu quero trazer para vocês aqui somente as expectativas que estão lá próximo de 2 ou acima de 2. Lembrando que, como eu falei, eu olho isso e olho também, né, a questão das odds nas casas. Eu não vou trazer a atualização das odds aqui e fica lá para o grupo VIP, beleza? Palmeiras e Fluminense. Quando a gente entra aqui na análise de Palmeiras e Fluminense, ó, o Palmeiras está com 1,79 e o Fluminense com 0,6. Então, ó, já coloco aqui, ó. Palmeiras 1,79 versus Fluminense com 0,6 de expectativa de gol. Beleza. Vamos aqui para Atlético Goianiense e Goiás. 1,2, 1,19, ou seja, está se esperando 1-1 aqui nesse jogo. Também não vou anotar nada. Bragantino e Corinthians. 1,16, 1,19, 29, também não chama muita atenção. Santos e Cuiabá. 1,85 do Santos e 0,71 do Cuiabá. Então, ó, Santos esperando 1,85, né? Então, é até uma quantidade próxima de 2, interessante. E Cuiabá com 0,71, tá? Anotei aqui. Vamos para Juventude e Inter. Quando a gente entra aqui na análise, Juventude, ó, 0,85, Inter também com 0,85. Ou seja, o que esse jogo está esperando é meio que um 0-0, 1-1. Jogo bom até para quem joga ali Cartola Express, né? Pode dar uma apostada nas duas zagas. São Paulo e Fortaleza. 1,2, 1,8. Ó, interessante a gente botar esse 1,8 aqui para o São Paulo. São Paulo, 1,8.
Deixa eu botar aqui, ó. Isso aqui é expectativa de gols. Rodada 0,5. A gente já consegue ver. Então, anotar aqui o São Paulo com 1,8. Interessante. E Avaí e Curitiba, na análise, 1 gol do Avaí e 1,3 do Curitiba. Beleza. E aí, galera, o que a gente tem aqui pelo Poisson? Tá? Eu fiz aqui as anotações. O que a gente tem? Ó? Coelho com 0,67 é o jogo, teoricamente, pelo Poisson que se espera. Aliás, Fluminense com 0,6. Por esse análise de Poisson, ele está em primeiro lugar na expectativa de gol. Depois vem Coelho, com 0,67. Depois vem Cuiabá, com 0,71. Inter e Juventude, com 0,85. Beleza. E Botafogo, por último, com 0,86. Tá? Então, pelos números, os 3 times que têm mais possibilidade de ceder SG são Fluminense, Coelho e Cuiabá. Tá? Depois a gente faz uma atualização ali com os números e tal. Beleza. Dito isso, vamos ver aqui quem enfrenta quem. O Fluminense pega o Palmeiras. O Palmeiras tem lá o Everton, que precisa de 6 para valorizar e custa 11,39. Eu acho que é caro. Apesar, né, de ter ali o SG, eu acho que é um jogador caro. Eu acho que você pode colocar um outro jogador ali na zaga, como, por exemplo, o Murilo, que é um zagueiro bom ali nas bolas aéreas e tal. Beleza? O Coelho vai enfrentar o Atlético Mineiro. O Everson, apesar de caro, está precisando só de 1,02. Então, o Everson acaba sendo um bom goleiro, de acordo com os números, tá? Com relação ao SG, porque ele, apesar de estar custando muito, aí quem tem boas cartoletas, ele custa um preço razoável e precisa de pouco aqui para valorizar. E, por último, o João Paulo. Eu já tinha falado dele. João Paulo, 14 cartoletas, é o mais caro, precisa de 2,19 para valorizar. Então, teoricamente, são esses 3 goleiros aí que estão mais ou menos ali com boas chances de segurar o SG. O César também pode acabar segurando o SG, precisa de 1,01 para valorizar, né? Tá ali, se não segurar, a expectativa é que leve 1 gol, né? Por exemplo. Lembrando que o time do Juventude conseguiu segurar bem o Botafogo, mas eu vi o Juventude com uma fragilidade muito grande nos lados de campo, principalmente no lado esquerdo. Então, o que me preocupa um pouco mais é ali essa subida do Bustos, que pode ir muito bem nessa rodada, de forma ofensiva, tá? E achar ali algum cruzamento, algo do tipo. O Inter também, né, tá com uma expectativa ali na casa de 0 ou 1, mas aí, apesar do Daniel não custar muito, tá precisando de uma pontuação alta. E o Botafogo, né, que você tem o Gatito custando 5, precisando de 2 para valorizar. Eu acho que é um bom nome para valorizar, porque apesar do Flamengo, né, ser um time que faz muito gol, é um time que também finaliza muito. E aí, como que a gente descobre, né, essa questão dos times que finalizam muito, dos times que são bons para fazer essas coisas e tal? Eu vou entrar aqui, ó, dentro dessa mesma aba aqui, dentro do mesmo Escala 10, tem uma aba que é a parte de rankings. Eu vou em rankings de clube, e aqui, ó, tem um ranking de finalização total. Eu olho aqui um negócio chamado, ó, FCG, tá? Que é finalizações certas para fazer um gol. Quanto maior o FCG, mais dificuldade o time teve para fazer gol, tá? Então, por exemplo, o Fortaleza. O Fortaleza, ele precisou de 32 finalizações. Ele tem 32 finalizações totais. Tem um índice de acerto de 38%. Ou seja, desses 32, 12 foram no gol. E precisou de 12 finalizações corretas para um gol. Ou seja, as bolas que foram no gol, né, precisou de 12. Então, o que eu estou falando é o seguinte, ó. Times que vão enfrentar Fortaleza, CAP, Fluminense, Ceará e Juventude, né? Acho que pode até botar aqui, ó, Inter e Atlético Goianiense, são times que tendem a finalizar, tá? E que têm uma certa dificuldade de fazer gol. Quais são os times que estão tendo mais dificuldades de fazer gol? Fortaleza e Atlético Paranaense. Em terceiro lugar, Fluminense. Quem que o Fortaleza pega? O São Paulo.
Então você tem aqui uma opção do Jandrei, né? Porque é um time que finaliza muito, mas está com uma certa dificuldade de fazer gol. Lembrando que o Fortaleza, né, pouco jogou com o time titular, mas, né, tem ali o Jandrei, é um time que a princípio está finalizando muito com grande dificuldade de fazer gol. O Atlético Paranaense está pegando o Ceará, aí você tem... Cadê o Richard? Aqui, ó, o João Ricardo também precisa de 2,65. Isso quer dizer o seguinte, o cara precisa de muita finalização correta para fazer um gol. E ele finaliza bem. O Fluminense, cara, ó, teoricamente, o goleiro do Palmeiras seria um puta goleiro, porque o Fluminense está finalizando bem, ou seja, a gente está falando de 10 finalizações por jogo, 4 delas estão indo no gol e está com um índice altíssimo de finalizações corretas para fazer gol, tá? Então, esses são os goleiros aqui interessantes. O que eu gosto de olhar também? Eu gosto de olhar as defesas, né? Quais são os times que estão cedendo defesas, né? Que estão cedendo mais, que estão cedendo menos. Então, ó, dos mandantes, eu estou olhando aqui tudo nos últimos jogos seguidos, tá? Não estou olhando nada de mando de campo ainda. Mas nos últimos jogos seguidos, ó, os times que são visitantes, que cederam muitas finalizações foram Curitiba, ó, 5-2, 5-2, só que jogando fora de casa. Você vê que só aqui foram 2, mas ó, contra o Santos foram 5, contra o Goiás foram 5, contra o Fluminense foram 5, né? Então, o goleiro do Avaí pode até ir bem, mas o Avaí é um time que tá tomando gols, né? A gente tem visto isso, mas nada impede. Fluminense, ó, apareceu lá no ranking. E por que o Curitiba não apareceu no ranking? Porque o Curitiba está aqui embaixo, ó. O Curitiba ele precisa de 2,9 finalizações corretas para fazer gol. Ou seja, é um time que finaliza muito, porém ele precisa de poucas finalizações certas no gol para fazer gol. Então, finaliza muito e acaba fazendo gol. Por isso que ele não entra naquele índice ali. Fluminense, ó, como eu falei, ó, olha quanto que o time está fazendo. Ó, 3, 3, 3, 6. Então, está numa média de 3 finalizações corretas por jogo. Né? Tá com uma dificuldade de fazer gol. Né? Precisa de muita finalização correta para fazer gol. Apesar, né, de estar fazendo gol aqui, fez gol aqui, mas é questão de finalizações corretas para gol. Está finalizando muito, está fazendo poucos gols. São Paulo também está finalizando bastante, tá? Mas aqui, ó, o que você vê, ó, é mais irregular. Um jogo foi 5, o outro não fez nada, o outro foram 8, o outro foram 2. Contra o Fortaleza não está conquistando muito, ó. 3, 4, 2, pode ser que o Max Wallace funcione. Ceará, 5, 3, 5. Então está numa sequência interessante aqui também de ceder defesa. Inter, 3, 4, 2, né? Então também está numa média interessante aqui, tá? O que reforça um pouco o goleiro do Juventude. Quando a gente olha os mandantes, olha aqui o Juventude, ó. 3, 3, 4, 6. Ou seja, o Juventude é um time que vem finalizando bem, né? Tem feito ali, os goleiros têm feito 3 a 4 defesas, tá? E é um time que não faz muitos gols. Fez um como o Botafogo, não fez nada no Cuiabá, fez um no América Mineiro, né? Então, assim, é um time que acaba cedendo. Esse confronto aqui é bem interessante, ó. Bragantino e Corinthians. Por quê? O Bragantino é um time que finaliza. É irregular, mas é um time que finaliza quando tem oportunidade. Então, ó, contra o Ceará, foram 6. Contra o Atlético Goianiense, foram 5. No resto, foram 2. Só que o Corinthians é um time que deixa muito o adversário finalizar. Olha a quantidade de defesas que os goleiros, né, do Corinthians vem fazendo. Cássio fez 6, aqui o Donelli fez 4, né? E o que você vê é que o Corinthians é um time que até toma poucos gols. Tá jogando como visitante, acho que tem uma preocupação maior. Mas eu acho que o Cássio pode ser um jogador que vá bem, sabe? Lembrando, ó, o Cuiabá tá aqui com 11, né? O Cuiabá apareceu ali, ó. O Cuiabá também tá 3, 3, 4. Aqui contra o Fluminense, que foi um pouco mais complicado. Mas o Santos é um time que deixa finalizar muito, né? Então você vê que em casa, ó, foram 3 aqui do América Mineiro, 5 do Coritiba. Então contra o Fluminense foram 6. É um time que deixa finalizar. Eu acho que realmente o João Paulo é um nome bem interessante aqui nessa rodada, tá? Vamos voltar aqui para os visitantes. Então você tem muito time, ó, que está cedendo defesa. Essas primeiras rodadas aí foram rodadas bem
aceleradas, né, dos times. Ó, você vê Flamengo com 14, né, sendo que essa rodada 4 aqui não valeu. E, ó, 5-5-4. Por isso que eu falei da questão do gatito. Porque, por exemplo, ó, nessa aqui que foi 1-1, o Luan Poli fez 3, porque somou só um gol, tá? Então o gatito pode levar gol, mas pode ainda sair com 3, 4 pontos. Você vê que está muito acelerado, ó. A maioria aqui está com muitas, né? A gente está falando de de um índice muito alto, né? Uma média muito alta. Mais de 2 defesas por jogo. Aqui 16, a gente está falando de 4 defesas por jogo. Aqui quase 4, aqui também. Então, o Aljandrei, como a gente falou, olha o Fortaleza, ó, jogando com o Cuiabá foram 5, contra o Inter já foram 2, aí a defesa do Inter é um pouco mais forte. E aqui, ó, Corinthians e Fortaleza foram 6. Né? O Cássio fez 11 pontos. Então, é um time também que está finalizando bastante. Mas aquilo, né? O São Paulo vem levando gols e tal. Atlético Goianiense está irregular. Foi 7 no último jogo, demais. Está muito irregular. Não sei se vale. Então, galera, para goleiros, eu acho que segue essa lógica. Eu acho que do Palmeiras é bem interessante. Eu acho que do Atlético Mineiro é bem interessante. Né? O América Mineiro está aqui em 11, ó. Tá irregular, mas tem feito 2 a 3, assim, tá com uma certa dificuldade ali de fazer gol, principalmente quando joga fora, né? Contra o Santos não fez gol, aqui contra o Avaí não fez gol, né? Então, o Fluminense a gente já viu, né? Que é um time que está cedendo bastante defesa. O Cuiabá a gente também viu, né? Que é um time que está ali, ó, 4-3-1-3, jogando fora de casa. Ó, são 3 e 3, né? Então, 2 jogos fora de casa que o goleiro fez pelo menos 3 defesas. Tem um ponto, né? O Cuiabá é um time que fora de casa, os 2 jogos que fez fora de casa, ganhou de 1-0, né? O Cuiabá sabe se defender, joga por uma bola e aí acaba tendo esses pontos aqui, tá? Então você tem ali o Everton, você tem o Everson, você tem o goleiro do Santos, o João Paulo. Inter e Juventude, você pode colocar um ou outro, né? Lembrando que o Juventude foi um dos times que mais cedeu DE para goleiro, né? Tá bem assim, ó, 3-3-4-6, então tá bem mediano, né? Porque a gente pode falar isso, né? Toda a rodada tá ali pelo menos 3 defesas, então o Daniel, para quem já não está se preocupando tanto com cartoleta, pode ser um nome interessante. E o próprio goleiro do Juventude pode fazer uma diferença, mas esse time do Inter tá estranho, porque é um time que está finalizando, mas tem feito gols, né? Contra o Avaí não fez. Eu não sei se contra o Juventude vai conseguir segurar. Eu achei o Juventude com boas falhas, mas eu acho que o Inter não é aquele time que sabe propor o jogo. Eu acho que o Inter é um time reativo, é um time que sabe jogar na defesa para propor o contra-ataque. Como vai jogar no campo do adversário do Juventude, pode sim o goleiro do Juventude ir bem. Beleza? Então, e tem o goleiro do Flamengo, mas só que olha só, muita gente está olhando o goleiro do Flamengo, mas o Botafogo nos últimos jogos, ó, praticamente não finaliza. Isso é real. O time do Botafogo tem uma dificuldade muito grande de finalizar no gol e de acertar o gol. Beleza? Então, ó, goleiros, acho que a gente encerra por aqui, tá? Acho que ficou um vídeo, não ficou muito grande, eu acho que dá para vocês analisarem. Mostrei os números, mostrei as coisas, e aí agora a gente vai analisar as outras posições, né? Laterais e zagueiros, volantes, meias e atacantes.